1 Samuel 17, versículo 49. Glória a Deus. Tem alguém que chegou aqui nessa manhã precisando de força de Deus para derrubar um gigante? Eu cheguei sozinho. Glória a Deus. Não estou sozinho, não. Glória a Deus. 1 Samuel 17, 49 diz assim: E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto. Glória a Deus. Como eu disse, mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos discorrer essa passagem nessa manhã. Nós vemos aqui que mais uma vez os filisteus se levantaram contra o povo de Israel. Não que o povo filisteu tivesse memória curta e não lembrasse o que Deus havia feito na vida de Israel, derrotando o povo filisteu com trovoada, derrubando o exército, o povo de Israel em minoria e eles em maioria. Não que eles tivessem memória curta, eles tinham até boa memória. Só que o problema dos filisteus é o problema do inimigo de Deus, é o problema do inimigo do povo de Deus. Eles eram persistentes. Eles perdiam, se levantavam e perdiam de novo. Eles perdiam, se levantavam e perdiam. Eles eram persistentes, eles eram insistentes. E eles agora se levantam contra o povo de Israel, diz a palavra do Senhor, que eles se levantam para guerrear contra Israel. E eles ficam num lado de cada monte, o povo de Israel do outro lado do monte, e havia um vale entre eles, e os filisteus se armam para guerrear contra Israel. A princípio parecia que seria um conflito comum, exército contra exército, e assim seria naquela manhã mais uma guerra, e o povo de Israel confiava que iria vencer, porque eles haviam vencido o último conflito contra os filisteus. Mas de repente diz a Bíblia que no meio do arraial dos filisteus surge um homem chamado Golias, filisteu de Gate. Diz a Bíblia que ele se apresenta diante do exército de Israel, e esse homem tem aproximadamente 2,75 a 3 metros de altura. Ele tem uma armadura, que a sua armadura pesa 60 quilos. Ele usa um comprimento que pega na canela, nos pés, e ele tem uma lança que pesa, só a haste da sua lança pesa 7 quilos, irmão. E ele tem um escudo enorme que precisa de um escudeiro para vir à sua frente para carregar. E diz a Bíblia que esse filisteu, ele é da cidade de Gate. Das 5 cidades filisteias, Asquelon, Escrom, Asdod, Gaza e Gate, Gate era conhecida por produzir gigantes. Gate, repito, era conhecida por produzir gigantes. E Deus vai falar contigo e comigo aqui nessa manhã. Josué, lá atrás, quando Deus deu a ordem para ele avançar no terreno de Canaã, quando ele tem a ordem de avançar no terreno cananeu, para ele destruir os cananeus, ele não destrói os cidadãos de Gate, ele deixa vivo os cidadãos gatianos. Ora, ele deixou vivo uma cidade conhecida por produzir gigantes. Então eu trago já nessa introdução a palavra de Deus para mim e para a sua vida. O que Deus mandou você destruir lá atrás enquanto está pequeno, mata hoje, porque lá na frente ele vai querer crescer e vai produzir gigantes. Aquela terra produzia gigante, não perturbou Josué, veio perturbar as gerações futuras da vida de Josué. É como o livro do Pequeno Príncipe, ele fala para a gente acabar com as sementes de baobá enquanto ela está pequena, porque se não deixar ela vai ficando grande. Parece um livro de criança, mas traz muita lição para a nossa vida. Então Josué teve a oportunidade de eliminar a geração dos gigantes, ele não eliminou, e agora o gigante se levanta para afrontar o povo de Deus por conta de uma negligência de Josué. E gigante, irmãos, aqui na Bíblia é o gigante literal, homens grandes. Tem outra passagem que diz que tem outro gigante de Gate que ele tinha 6 dedos nos pés. Ele era também maior, semelhante a Golias, mas gigante. Nessa manhã eu quero trazer no sentido figurado, sentido sinônimo, de pelejas que são maior em estrutura do que a nossa força para nós podermos pelejar sozinhos. Quando eu falo de gigante nessa manhã, eu falo daquela enfermidade que você olha e fala, é maior do que eu, não dá para pelejar contra ela sozinho. Gigante nessa manhã, eu falo que aquele desemprego que bate na sua porta, atormenta a sua vida, e você fala, sem Deus, eu não vou conseguir vencer esse gigante. Gigante é aquele filho que está afastado, talvez da droga, aquele marido que se foi, aquela esposa que se foi, deixou a casa, e você fala, não tem como resolver, mas Deus fala que gigante diante dele pode ser até potente, onipotente é o Deus que você serve.
nós seremos servos de vocês. Mas se eu ferir e vencer, ele fala, só quero que me fira, não precisa nem me vencer. Olha como ele se levanta, afrontoso. Eu só quero que me fira. Agora contra vocês, se eu ferir e vencer, nós seremos servos de vocês. Só que Golias, ele acha que ele está afrontando no campo natural. Porque guerra de homem para homem numa guerra, o homem representa um exército representa um povo, e o povo representa Deus, irmão. Quando o gigante ele se levanta contra a sua vida, ele não está se levantando contra você, ele está se levantando contra o Deus que você representa nessa terra. Eu senti uma interação aqui, eu vou repetir. Quando o gigante ele se levanta contra você, ele não está se levantando somente contra você no campo físico, ele se levanta contra o Deus que você representa. Quem lembra de Saulo? Quem lembra de Saulo? Quando ele vai se levantar contra a igreja, aí Jesus entra no caminho dele e fala, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele não entende, ele não está perseguindo Jesus, estou perseguindo a igreja. Mas quando ele persegue a igreja, ele persegue Jesus, que é da igreja, e a igreja é de Jesus. Então o Golias ele vem nessa ousadia, e o resultado da sua ousadia está no versículo 11, que diz que, ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Golias afrontou, propôs o desafio. Eles ouviram a palavra de Golias e se temeram e se espantaram muito. Não foi pouco não, foi muito. Então trava nesse momento, faz essa imagem, se retrata na sua cabeça. Golias está diante do povo, afrontando, e eles estão temendo, virando as costas com medo. Agora a narrativa bíblica muda para introduzir Davi nessa história. Diz a Bíblia que Jessé, o belemita, ele tinha 8 filhos. 8 filhos e 3 estavam na guerra com Saul. E 5 então ficaram em casa. Eu sou bom de conta, vou jogar o dedo. Ele tinha 8, 3 sumiram, estão na guerra. Então tem 5 dentro de casa. Aí dos 5 que estão dentro de casa, ele escolhe que está ocupado e manda fazer uma missão. Deus falou no meu coração nessa manhã, não é por acaso que o Pai te escolheu, te colocou nessa missão. Não foi por falta de opção, porque ainda tinha mais gente para ele escolher. Mas ele resolveu escolher logo você, que já estava ocupado, já estava trabalhando, mas ele botou na sua mão porque ele acredita na sua capacidade de crer nele, que ele é capaz de fazer através da sua vida. Ele tinha 8, foi 3, ficou 5, ele escolhe mais o ocupado e manda ir lá. Aí eu vou pular para o versículo 16, que diz que o gigante, ele se levantava pela manhã e à tarde por 40 dias, falando a mesma coisa. Eu só quero um. Manda vir. Se me ferir, somos servos. Se eu ferir e vencer, vocês vão ser servos. 40 dias. De dia, ele se apresentava. De tarde, no cair da noite, ele se apresentava. Mas por quê? O gigante é estrategista. De manhã, é o primeiro pensamento que você tem. Você acorda, o gigante está do lado da sua cama. Aí você fala, meu Deus. Você entra no ônibus, pega aquela vaguinha na janela, dá licença, espreme a barriga aqui, tu senta e olha na janela, ele está lá. Aí você chega no trabalho, vai bater o ponto, tu olha para o lado, ele está lá. Só quero um. Vai ou não vai? Gigante é aquele boleto que vence na segunda e você não tem o dinheiro hoje. É aquela pessoa que você tem que dar uma resposta na segunda, mas você não sabe o que falar porque você não tem a direção. Mas dessa manhã Deus vai dar a direção. Nessa manhã Deus vai dar a provisão. Em nome de Jesus, irmão. E aqui está o gigante, o primeiro pensamento do dia e a última preocupação da noite. Porque quando o israelita levantava, ele estava lá. Quando o israelita ia dormir, ele dava o último grito de boa noite. Agora eles vão acordar, vão ver Golias, vão dormir, vão sonhar com Golias, irmão. Primeiro pensamento do dia, a última preocupação da noite. Ele queria se infiltrar na vida deles e tirar a alegria deles de viver. Só que ele já teve um problema que você acha que não dá para resolver. Você fica sem alegria, você anda para lá e para cá preocupado. Até a comida perde o sabor, irmão. Você está com a sal, não é sal. Você está com a páprica, não é a falta de páprica. Você não tem mais gosto, porque você está preocupado, você não está vivendo. Você está andando em função daquele gigante que não dá para você derrubar, mas não dá mesmo. É em Deus que você vai derrubar. E está aqui Golias apresentando-se de manhã, apresentando de tarde, durante 40 dias, 80 vezes ele fez.
estava para cuidar das ovelhas do pai. Aí agora Jessé vai dar uma ordem diferente para ele. Davi, tu está indo voltando, está até cheio, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Está magrinho. Agora eu quero uma coisa diferente. Pega essas graminhas de grão aqui, pega essas graminhas de queijo, leva, faz uma marmitinha, leva para os seus irmãos, que essa peleira já está demorando muito dia. Já se passaram 79 dias ou 80 dias hoje e ninguém voltou. Leva comida para eles, vai lá e pergunta como eles estão, traz um penhor, traz alguma coisa, traz notícia para mim. Eu acho interessante que nesse momento aqui, Davi já havia sido ungido rei, mas ainda não havia chegado o tempo de Davi reinar. Davi já tinha unção de rei sobre a sua vida, e ele estava trabalhando de marmiteiro para o seu pai com as 4 marmantes dentro de casa, e ele ia e ainda tinha tarefa para ele fazer. Ele saía fazendo uma e voltava e tinha outra para ele fazer. Eu entendo uma coisa aqui: Davi, ele estava destinado para as coisas grandes, mas enquanto as coisas grandes não chegavam, Deus mantinha ele nas coisas pequenas, porque Deus, ele nos prepara primeiro nas coisas pequenas. Você lembra de Moisés? Ele conduziu o povo pelo deserto, mas antes ele levava a ovelhinha para o deserto. Não era dele, era de Jetro, seu sogro. Deus, ele vai fazer isso com a gente, com as coisas pequenas. Então eu entendo o seguinte: Davi ainda não havia chegado o tempo dele de estar onde Deus queria que ele estivesse. E o que ele estava fazendo enquanto isso? Trabalhando para o Pai. Trabalhando para o Pai. É isso que Deus requer de mim, da sua vida. Enquanto não chegar o tempo que nós recebemos a promessa de Deus, trabalha para o Pai. Vai trabalhando, parece simples, mas trabalha assim mesmo. Parece pequeno, mas faz assim mesmo. Obedece a palavra do Pai, obedece o que o Pai quer. E eu acho interessante que Davi, ele vai cumprir esse mandado de Jessé. Agora começa a pregar, e quando ele chega lá no arraial, ele está ouvindo o filisteu falar a mesma coisa. E Deus falou fortemente no meu coração. Chega a ter ficado angustiado essa madrugada. Eu até pedi perdão, se vou abrir mão aqui para uma de oração, vou jogar um pouquinho porque eu estou angustiado, só para eu esquecer toda a minha realidade. E agora volto para orar. Porque Deus falou fortemente no meu coração que Davi, ele encontrou esse gigante porque ele estava obedecendo à vontade do Pai. E tem gigantes que vão se levantar na nossa vida justamente porque você se posicionou e escolheu obedecer à vontade do Pai. Se não fosse isso, você não bateria de frente com esse gigante. E às vezes as pessoas pensam que o gigante é sinônimo de desobediência, de rebeldia. Não, Davi, ele só ouviu os gigantes falar, ele só encontrou o gigante, pelo contrário, porque ele resolveu obedecer à palavra do Pai. Então esse gigante que está na sua vida é justamente esse sinal, porque você está resolvendo se posicionar. Você falou: eu vou fazer porque Deus quer que eu faça. Eu não vou fazer porque Deus não quer que eu faça. Eu estarei porque Deus quer que eu esteja. Eu não estarei porque Deus não quer que eu esteja. Então fique tranquilo que se você bater de frente com o gigante pela obediência do Pai, o Deus vai te garante. Em todos os momentos de peleja, de avanço, de expansão do reino, Davi consulta a Deus. O único momento que ele não consulta a Deus é o momento do gigante. Ele não pergunta: Senhor, não é para eu pelejar. Ele simplesmente vai, porque ele já entendeu que ele já estava na direção de Deus, irmão. Ele já estava na direção que Deus requeria dele. E agora ele está ouvindo o gigante falando naquela mesma afronta do versículo 9: eu quero um só para me ferir, e eu vou ferir e vou vencer. E o povo está ouvindo e está temendo e está correndo. Mas diz no versículo 23 que Davi ouviu. E o versículo 24 diz que os homens fugiam de diante do Golias. E o versículo 26 diz a palavra mais poderosa dessa passagem. Davi diz: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Veja bem, Davi, ele se posiciona agora diante do gigante. E tem um quadro de atividades aqui. O exército, ele via um gigante. Davi, ele via um incircunciso. O exército via um gigante. Davi via apenas um incircunciso. E quando Davi traz a realidade do incircunciso, ele está falando: ele não tem aliança, eu tenho aliança. E a aliança que eu tenho com Deus é: o Senhor é meu escudo, o Senhor é minha bandeira, o Senhor é meu galardão, o Senhor é minha vitória, o Senhor é minha força, o Senhor é meu socorro, meu presente, o Senhor é o Deus
via uma oportunidade. Versículo 25. Davi viu que quem vencesse o gigante casaria com a filha do rei, ganharia riqueza e a casa do pai ficaria isenta de impostos. Aí o que Deus ministrou no meu coração, que a recompensa é proporcional ao tamanho do gigante. Era 1 para 3 coisas. Um gigante para 3 benefícios. Então Deus mandou dizer para mim e para você nessa manhã que por trás desse gigante tem oportunidade de Deus vindo para a tua vida. Por trás desse gigante tem oportunidade de Deus. Tem coisa boa e grande de Deus vindo para a tua vida, irmão. Davi, ele viu a oportunidade. O exército ouviu a voz do gigante e se calou e se apavorou. Davi ouviu a voz do gigante e anunciou o nome de Deus naquela peleja. Aqui ninguém fala o nome de Deus enquanto Davi não chega. Davi viu o gigante e já trouxe o nome de Deus. Davi já falou o nome de Deus. Porque Davi, ele viu que os outros não viram e se recusou a ver o que os outros estavam vendo. Davi viu que o exército não viu. A aliança de Deus está na minha vida. E se recusou a ver o que o exército estava vendo. O gigante é maior do que a minha capacidade. Então nessa manhã que você possa ver o que os incircuncisos não estão vendo. E se recusa a ver o que eles estão vendo. Veja as alianças de Deus na sua vida. Davi, diferente do exército, ele trouxe Deus para a peleja com o gigante. Aprenda a trazer Deus para o cenário da tua peleja. Chega e fala: Senhor, está diante de ti. Então Davi, ele soube trazer Deus para a sua realidade. Ele soube trazer Deus para o conflito. E agora chega o diálogo de Saul e Davi. Davi chega para Saul e fala: Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse incircunciso. Deu certo, vai lá e vai pelejar contra ele. Aí Saul chega, imagina ele botando a mão no ombro de Davi. E cara, Saul era grande, sobressaía todos de Israel em altura, era bonito. Davi era pequeno. Imagina ele pegando assim: vem cá, vamos dar uma volta. Tá vendo aquele cara lá? Já viu o tamanho do bíceps dele? Já viu o tamanho da panturrilha dele? Tá vendo aquela tatuagem no braço ali? É cada gente que ele já matou. Tudo que está arriscado ali é gente que ele já matou. Você é moço, é adolescente. Ele já mata desde a tua idade. Aí esse Davi chega, olha só, eu vou te contar uma história. Vem cá, eu cuidava das ovelhas do papai. E urso ou leão que pegava as ovelhas de papai, e eu ia atrás dele, pegava pela barba, lançava fora. Sempre quando ele vinha, eu lançava fora. Mas sabe por quê, Saul? Deus que me levou do leão e do urso é o Deus que vai me livrar desses gigantes do sino filisteu. Por isso que eu falei: Davi sabia que nas pequenas coisas cotidianas estava tudo na mão de Deus. Então se estava na mão de Deus, os gigantes também estavam, irmão. Davi, ele soube trazer para Saul o seguinte: Saul, Deus me livrou de tanta coisa, ele não vai me livrar desse gigante. Eu não vou nem consultá-lo, porque a guerra não é minha, a guerra é dele. Eu só sou um representante dele. Saul está aqui focado no gigante. Davi chega bem e fala: Saul, tu está focado no gigante, mas eu estou focado em Deus. Saul, você está focado na experiência de guerra do gigante, e eu estou focado nas minhas experiências de guerra com Deus. Você foca na experiência do gigante, Saul, mas eu foco na experiência de guerra que eu tive com Deus. Davi está ensinando a Saul e para nós o seguinte: se você se concentrar no gigante, você vai cair e vai parar. Mas se você se concentrar em Deus, você avança, e quem cai é o gigante. Vou repetir, tem uma interação. Se você se concentra no gigante, você para e cai. Se você se concentra em Deus, você avança, e quem cai é o gigante. Eu falei aqui na outra vez, e quero falar novamente: Davi, ele trouxe à memória as suas vitórias em Deus. É o que Max Lucado, ele diz: uma boa memória constrói heróis. Os heróis da fé foram quem foram, que tiveram boa memória. Lembraram do que Deus fez e lembraram da imutabilidade de Deus. Se Ele fez, Ele tem poder para fazer de novo. E aqui nesse lugar nós temos vários heróis que tiveram experiência com Deus, porque eles lembraram das coisas que Deus
coxa de saia. Aleluia. Versículo 38 e 39. Saul chama Davi e fala: Davi, versículo 37, ele fala: Davi, então Deus seja contigo. Essa peleira já está durando 80 dias, ninguém se apresenta, não tem saída, não tem solução. Vai você. Davi vai confiante. Davi vai confiante. E Saul fala para ele: coloca as minhas armaduras, Davi, antes de tudo, pelo amor de Deus, coloca as minhas armaduras, bota capacete, bota tudo, bota a espada. Só que o capacete de Saul era de bronze, e o capacete de Golias também era de bronze. Deus não vai te dar as mesmas armaduras dos seus inimigos, porque a Bíblia diz que as nossas armas são espirituais, poderosas em Deus, para destruir sofismas e fortaleza. Então imagina já Davi tirando o primeiro capacete, não vai servir. Aí ele tenta andar, está parado. Eu nem falei muita força aqui, quando eu vou no ortopedista essa semana. Está parado, não dá. Entendeu? Tira isso aqui. Aí ele tira. Aquela armadura é a dependência humana. Humanamente, irmão, entenda. Humanamente não vai dar. Vai olhar o cenário, não dá. Vai procurar, não dá. Vai pegar, não tem. Humanamente não dá. Então você tem que ir com as armaduras e as ferramentas que Deus te deu. Você é experiente em quê, Davi? Sou experiente em funda, Senhor. Foi na funda que tu me treinaste. Foi na funda da oração que tu me geraste. Foi na funda do jejum que o Senhor me ensinou. Foi na funda da palavra que o Senhor fez eu crescer. Então é nessa funda que eu vou. É nessa habilidade que eu vou. Então agora Davi, ele vai, aleluia, com as armaduras que Deus deu a ele. Não na dependência humana. Qual é a armadura? Um fecho, 5 pedras do ribeiro. Mais nada. Pegou 5 pedrinhas e um fecho e um estilingue, uma funda e mais nada. Tirou as armaduras e foi. Agora Davi está com as pedras na mão, ele vai ao encontro do gigante e o gigante afronta Davi. Ele olha e fala: peraí, falta do absurdo. Estou aqui 40 dias, 80 vezes apertando o corpo. Você me traz um garoto e ele acha que eu sou cachorro, ele me vareta, pau, pedra. Peraí, eu te amaldiçoo em nome do meu Deus. Aí Davi olha para ele e fala: olha só, você falou lá atrás que era para alguém ferir você. Eu não vou só te ferir, eu vou te matar, vou cortar a tua cabeça e vou dar para os corvos, para as bestas do campo e vou pegar todo mundo do teu arraial. Você queria ferir? Eu vou ferir, vou matar e vou vencer. Porque Golias, ele estava debochando da força física de Davi, mas ele não sabia que Davi, ele era grande em alma com Deus. Fisicamente ele poderia ser fraco, mas a sua alma era grande e poderosa em Deus, meu irmão. Fisicamente você não tem capacidade, aleluia, mas com Deus você tem. Aleluia. Eu vou repetir aqui o versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A afronta não é minha, a afronta é de Deus. Eu pulo para o versículo 47, aleluia. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará na nossa mão. Aí foi o que a diaconisa Kátia falou aqui anteriormente. Davi entrou lá para pelejar. Golias só queria uma feridinha, mas Davi foi lá, feriu, cortou a cabeça e matou, porque Deus, ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundante do que pedimos a petição. Era para ser uma ferida, ele cortou foi a cabeça. Era só para cortar a cabeça, ele botaram o exército todo para correr. Deus fez muito mais. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 48 diz assim: sucedeu que levantando-se o filisteu e ele encontrasse com Davi, apressou-se Davi. Eu tinha pulado esse versículo. Davi se apressou, porque quem tem certeza da vitória não fica procrastinando para entrar na guerra. Davi se apressou. Tu vai sair daqui hoje à
feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe cravou na testa, e caiu ele sobre o rosto em terra, e ele correu, pegou a espada do filisteu, versículo 51, cortou a sua cabeça e trouxe para Saul. Eu encerro por aqui. Eu estou 6 meses sem treinar. Dá para ver minha estrutura física como é que ficou. Espero que eu possa voltar a treinar mês que vem. Mas, de todas as finalizações do jiu-jitsu, a mais humilhante para nós é o omoplata. Porque o omoplata, você está fazendo a guarda, você pega a sua perna, joga no ombro da pessoa, você segura a perna dela, e cai de cara no chão e fica assim. Eu fico rendido, só dá para dar 2 tapinhas sem render. Então, de todas as finalizações, a mais humilhante é quando o cara cai de cara no chão. Foi o que Deus fez com Golias. Ele afrontou o exército, ele não poderia ter caído de lado, ele não poderia ter caído para trás, ele caiu para frente. Ele não, porque diz a Bíblia que ele caiu sobre o seu joelho em terra. Quem cai sobre o joelho, opa, cai para frente. Deus não só derrotou, como honrou aquele que foi na peleja como dele. Deus não só vai te dar a vitória, como vai te honrar nesse vale, porque a peleja aconteceu no vale, e é no vale que Deus vai te honrar sobre esse gigante nessa manhã. É nesse vale que você veio nessa manhã, no nome dele, que ele vai te honrar. Jesus disse: aquele que me serve, o Pai o honrará. Oh Deus, aleluia. Deus vai te honrar. É como eu disse, que a estratégia do leão foi para o leão, a estratégia do urso foi para o urso, a estratégia do gigante era outra. Porque diz a Bíblia que o gigante tinha capacete. Eu já trouxe uma vez, eu vou repetir. O gigante tinha capacete, mas diz a Bíblia que Davi acertou ele na testa. Segundo alguns arqueólogos, historiadores, o capacete que Golias usava, o capacete filisteu, não era esse capacete que a gente vê em filme de gladiador, cobre tudo. Era aquele capacete que era aqui uma cuia, uma pena, ele vinha proteger o queixo, mas a testa ficava descoberta. Ele estava tudo protegido, mas Deus mostrou para Davi: tem uma brecha, a testa está descoberta. Aleluia. Deus está mostrando para você o seguinte: nessa manhã, esse gigante não é tão invencível quanto tu pensa. Ele tem uma brecha, a testa está descoberta. Ele não é tão potente quanto ele pensa, porque o Deus onipotente, onisciente, já viu que tem uma brecha. A testa está descoberta e é nela que tu vai vencer. É nessa brecha. Deus está mostrando, ele não é invencível como parece. Deus está te dando estratégia e olhos para ver o que ninguém viu durante 40 dias. Tinha uma brecha. A testa estava descoberta. Aleluia. A pontinha da testa sobre a sobrancelha foi o suficiente para Davi acertar a pedra e ele cair e Deus dá a vitória. Mas Deus vai te dar a vitória e vai lançá-lo sobre o chão. Mas fica sobre sua responsabilidade cortar a cabeça dele. Porque quando ele não cai morto, ele cai humilhado, ele cai vencido, mas só vai ser vencido, só vai ser derrotado, só vai ser morto quando você cortar a cabeça dele. Então nessa manhã, não deixa pela metade. Deus vai te dar esse gigante na sua mão, mas você precisa completar até o final aquilo que Deus te deu. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.